as origens da crise e qual é a solução possível. Uma solução que não seja essa palhaçada norte-americana apoiada pelo Bolsonaro de simbólica doação de alimentos. Como é que começou a crise venezuelana? A Venezuela tinha o seu petróleo em determinado momento inteiramente na mão dos Estados Unidos. Eram empresas americanas que dominavam. E o petróleo estava entre 4 e 7 dólares o bushel, o barril. Era uma coisa trágica. A Venezuela estava sendo espolhada pelos americanos. Isto fez, lá atrás, que o exército se levantasse. Houve um levantamento comandado pelo Chávez, depois houve um segundo pelo Chávez também, e os militares tomaram conta do governo. Elaboraram uma constituição, um governo nacionalista, aquela história do governo bolivariano, que é uma coisa extraordinariamente ampla. Nada a ver com marxismo, leninismo ou com comunismo. Era um governo nacionalista inspirado em tradições libertárias da América Latina. Bom, os Estados Unidos nunca se conformou em perder o controle do petróleo venezuelano. Mas o petróleo é suscetível de modificações brutais, de altos e de baixos no seu preço. Quando o petróleo estava lá em cima, o Chávez teve uma oportunidade de fazer uma recuperação social muito grande, de melhorar a vida do povo, de construir casas populares, de melhorar o atendimento de saúde e tudo mais. Mas o petróleo não continuou lá em cima, ele começou a cair. E a Venezuela tem um problema básico. Ela não produz rigorosamente nada. Na época do Chávez, até alface, tomate era comprado de outros países. Eles não produzem nada, eles não têm indústria alguma. Qual foi o erro desse processo revolucionário boliviano? O erro foi não investir no desenvolvimento, no crescimento econômico, na industrialização da Venezuela, para dar sustentabilidade independente do petróleo. Mas os americanos nunca se conformaram em perder o petróleo. E hoje, esta guerra contra a Venezuela, bloqueio de 30 bilhões de seus recursos e depois 20 bilhões, veja, eu falei 30 bilhões de bloqueio e 20 milhões de doação humanitária. É evidente que isso é uma fraude e é uma farsa. Agora, eu sou obrigado a concordar que o governo da Venezuela não agiu como deveria no momento da alta do petróleo. Não aplicou no desenvolvimento, na industrialização e na geração de empregos. A Venezuela não produz nada, depende só do raio do petróleo. O que se pode fazer agora para evitar que os americanos, como já fizeram em vários lugares do mundo, provocando genocídios, milhões de mortes, tomem de novo o controle do petróleo venezuelano e acabem com a soberania de um país latino-americano? Hoje a Venezuela, amanhã podemos ser nós também. Aliás, nós já entregamos de mão beijada o pré-sal para os americanos. Bem, o que se pode fazer? A saída seria um empréstimo internacional vinculado ao petróleo. Com esse empréstimo internacional, a Venezuela deveria ter um projeto de desenvolvimento econômico, de geração de empregos e de industrialização, e a liberação desse empréstimo seria conforme as necessidades de importação de bens básicos para evitar o desabastecimento do país. Além disso, um compromisso acordado internacionalmente de novas eleições dentro de um período de um ano, por exemplo. Para que não se faça eleições também nesse momento em que o desabastecimento faria com que grupos ligados aos norte-americanos ganhassem o poder para entregar o petróleo à Venezuela e não viabilizar desenvolvimento algum, industrialização alguma e emprego algum. Então, minha gente, eu não estou apoiando o Maduro. Eu estou mais uma vez dizendo a vocês que nós somos a favor da autodeterminação dos povos. E quem tem que resolver o problema da Venezuela direta dentro de um prazo acordado e um empréstimo controlado para viabilizar o abastecimento do país. Agora, esta conversa é absolutamente ridícula e inaceitável. Ainda bem que nós temos a impressão que os militares
que tutelam o Bolsonaro não aceitam essa brincadeira também. Entretanto, eu praticamente estou sendo obrigado a falar algumas coisas, porque são coisas que passam de qualquer limite. Por exemplo, nesse momento eu estou gravissimamente preocupado com duas questões. Uma é essa escalada bélica, essa escalada de uma possível guerra na fronteira do Brasil com a Venezuela. Repare, isso é uma ação articulada de fora para dentro, onde não há nenhum interesse do Brasil envolvido. Nenhum, rigorosamente. Para quem conhece a vida, os americanos estão pinçando a Venezuela por duas frentes. A Colômbia, ao mesmo tempo que o Brasil. Sendo que, como essa coisa, os serviços de inteligência já vinham levantando, o regime Maduro, que está muito decadente, não dá mais para defender, é um regime realmente... O regime Maduro, pelo menos os mais radicais, também querem essa guerra. Porque nada melhor para um governo que está decadente, se acabando, se desmilinguindo, do que inventar um inimigo de fora, que é natural que todo mundo aqui dentro se organize contra o invasor. Foi assim na ditadura argentina. A Argentina fez com as Malvinas, isso é muito comum, muito comum, né? Então, repare, nesse momento, você tem essa frente no Brasil, e o pretexto que os norte-americanos inventaram de uma ajuda humanitária chega a ser ridículo. Basta você ver o seguinte, o Haiti, que está muito mais perto da América do Norte, o povo passa fome, tem dificuldade de doenças tremendas, e terremoto, destruição de casa, milhões de pessoas na rua vivendo em condições precárias, crianças morrendo de fome, e eles não estão nem aí. O Haiti não tem riquezas petrolíferas. Não tem petróleo. Então é exatamente isso. Então é uma guerra aqui que ninguém se ilude, é uma luta por petróleo que interessa aos norte-americanos, não interessa ao Brasil, que tem sobra de petróleo, e os dois regimes onde os governos estão aceitando fazer esse jogo sujo para os americanos é o governo da Colômbia e o governo do Brasil. O Grupo do Chile está se reunindo agora, exatamente. O Brasil vai enviar o vice-presidente. Isso, eu estou acompanhando tudo isso. Que tomada de posição é essa do Brasil? A minha posição, o Brasil errou lá atrás, já com o Michel Temer e os tucanos, né, o Aloysio Nunes Ferreira, quando nós abandonamos a pretexto correto de criticar o regime Maduro. Volto a dizer, eu não estou aqui defendendo o regime do Maduro, que parece que tá mais do que Maduro, está podre, para usar aqui um trocadilho meio desagradável numa situação perigosa como essa. Mas o papel do Brasil nesse tipo de conflito, especialmente na nossa vizinhança, não é de tomar lado, é de mediar. O Brasil é tão forte, tão poderoso, basta que eu lhe diga que quando essa crise começou, nós tínhamos 5 bilhões de dólares de sobra no comércio deles conosco. Ou seja, o Brasil só ganhava na relação com a Venezuela e passamos a perder. Resultado, de um tempo para cá, eu já tenho denunciado, se aproximaram da Venezuela e do regime Maduro a Rússia, inclusive com armamento, se aproximou a China, inclusive com armamento, e se aproximou ali a Turquia, inclusive com armamento. Só para você ter uma ideia, o brasileiro ter uma ideia, nesse instante há uma bateria de mísseis russos apontados para a fronteira do Brasil com a Venezuela, em que qualquer nave americana ou brasileira militar que decolar a partir de Manaus está no chão, derrubado por eles. É uma crise, realmente, que parece que o Brasil tomou nós temos que desarmar essa bomba, nós temos que desarmar essa bomba, e essa é a minha primeira preocupação.